Olá, galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Nós estamos aí com uma questão de um decreto e vamos conversar para você que é pensionista e para você que é aposentado brasileiro, independente se você mora aqui em Portugal, se você mora no Brasil ou em algum outro país, vamos ver o que esse decreto tem a ver conosco. Depois da vinheta, vamos ver! Bom, o nosso convidado de hoje é o advogado Dr. Luiz Fernando Silva. Ele é graduado pela Faculdade de Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, tem experiência em direito constitucional e com ênfase em direito administrativo e em direito previdenciário. O Dr. Luiz Fernando também é um dos fundadores do escritório SLPG Advogados Associados. Ele foi nomeado para integrar a Comissão de Direito Previdenciário do Conselho Federal da OAB do Brasil. Doutor Luiz Fernando, é com grande prazer que eu, Cristina Maia, do canal Vamos Ver, recebo e os nossos seguidores também recebem a sua presença aqui. Obrigado, Cristina. O prazer é meu de falar para você e para os seus seguidores, né? E vamos tentar, então, esclarecer esse decreto que é tão complicado e que está trazendo tanta angústia para muita gente. Do que se trata esse decreto e seria ele considerado inconstitucional? O primeiro esclarecimento que cabe colocar é que o decreto se refere especificamente aos servidores públicos federais, né? Vinculados à administração direta, aos ministérios de maneira geral, às autarquias e fundações. Mas o fato dele estar dirigido especificamente a esse conjunto de pessoas não significa que os efeitos dele não possam repercutir também sobre segurados do regime geral de previdência, sobre trabalhadores de maneira geral, vinculados ao INSS como Previdência Social. As diversas modificações que a Constituição teve nos últimos anos, nós sabemos que existem dois regimes previdenciários, o dos servidores públicos estatutários e o dos trabalhadores de maneira geral, seletistas. Quanto ao regime específico estatutário dos servidores federais, a Constituição, depois dessas diversas mudanças, coloca dois caminhos. Ela prevê duas possibilidades para o futuro desse regime próprio de previdência. Ou ele continuar existindo como tal, ser organizado, né, ser estruturado, e a partir daí ter uma entidade única que faça a sua gestão, um órgão ou uma entidade única, ou seja, um organismo governamental responsável por sua gestão, essa seria a primeira opção. E a outra opção, que a Constituição já prevê, sobretudo a partir da emenda 103, né, que foi a reforma da Previdência no governo Bolsonaro, é a possível extinção do regime próprio de previdência dos servidores públicos e, nessa hipótese, a sua aglutinação no regime geral de previdência. Então, quando nós analisamos esse decreto, nós não podemos descartar que existem duas possibilidades. E eu diria que, ao fazer essa análise, nós precisamos olhar também para uma terceira hipótese, que já existiu quando da apresentação da proposta de emenda constitucional número 6, lá no início do governo Bolsonaro, que virou a emenda constitucional 103. Vocês devem lembrar que ela continha, além de diversos aspectos relativos a direitos de servidores públicos e trabalhadores de maneira geral, ela propunha a privatização da Previdência. Ela propunha a adoção do regime de capitalização, nos moldes do que existe, por exemplo, no Chile. Então, são essas três questões que, a nosso ver, precisam ser levadas em conta quando a gente analisa especificamente o decreto, para que nós não fiquemos só na letra fria do que ele contém, e sim do que ele pode resultar a curto, médio ou longo prazo. Daí sim, as preocupações que eu gostaria de trocar aqui hoje com vocês, né? de colocar algumas dessas preocupações a vocês. O decreto, de início, ele parece ser um ato de gestão. Ele diz, olha, os servidores da administração direta dos ministérios vão ficar lá nos próprios ministérios através do CIPEC, que é o Sistema de Pessoal Civil, um programa e um sistema do governo federal. Os servidores das autarquias
autarquias e fundações, aposentados e pensionistas, ou os que estão em atividade aguardando a aposentadoria, ou daqui a pouco a pensão, esses servidores passarão a ser geridos pelo INSS, pelo Instituto Nacional de Seguro Social, que é quem administra também o regime geral de previdência, o setor privado. Quando o governo faz esse movimento, a primeira pergunta que a gente deve fazer é, bom, a Constituição diz que tem que ter um regime só, um regime próprio só de servidor público por ente federativo, então deveria ser executivo, legislativo e judiciário juntos, como um regime próprio de previdência da União, e uma só entidade gestora. Eu pergunto para você, qual a razão? Para mim está claro que o objetivo é colocar o INSS como sendo a entidade gestora única. A princípio não haveria um problema maior nisso, mas nós precisamos ver depois outros aspectos do INSS assumir uma responsabilidade desse tamanho. O que é que pode advir disso? Eu não posso afirmar que virá, mas a minha experiência no trato das questões de direito previdenciário sempre foi de privatizar a Previdência. Não tem como esconder isso. O objetivo por detrás de muitas dessas emendas foi isso. Se nós caminhamos para aglutinar o regime próprio no INSS, me parece que isso é inexorável. O decreto quer isso e os estudos governamentais dizem isso. Nós caminhamos, então, para que o INSS vire a entidade gestora única. Suponho eu que o passo seguinte, então, será extinguir o RPPS, o regime próprio dos servidores, e que já está no INSS, se aglutina lá. Ora, para o mercado, o INSS passou a ser mais atrativo, porque ele não vai ter mais, então, só trabalhadores que recebam até 10 salários mínimos. Ele vai ter servidores públicos, que boa parcela recebe mais do que 10 salários mínimos, e que tem uma grande vantagem para o mercado, tem estabilidade. Portanto, as contribuições, quem firma um plano previdenciário, ou um seguro de vida, ou uma coisa assim, quem tem estabilidade no emprego pode firmar isso com mais garantia de que vai continuar pagando essas contribuições do que um trabalhador do setor privado sujeito a toda a sazonalidade. O que está me deixando um pouco preocupada é essa questão da privatização. Se tem algum benefício, tem algum benefício ou prejuízo? Isso daí poderia deixar os aposentados e os pensionistas um pouco inseguros com essa questão de uma possível privatização? Eu não tenho dúvidas disso, Cristina. Em 2019, quando o governo encaminhou a proposta ao Congresso Nacional, a PEC número 6, e que nós víamos que o modelo proposto era o modelo adotado no Chile há 30 anos atrás, a primeira coisa que a gente decidiu fazer vamos ao Chile. Vamos ver em que situação está a Previdência do Chile para entender melhor o que esse modelo produziu 30 anos depois. Quer dizer, nós vamos começar a viver uma experiência, pensávamos nós em 19, né? Cujo resultado final virá daqui a 30 anos, se vai funcionar ou não vai. E ao chegar ao Chile e conviver com essa situação, nós vimos o absurdo que foi o modelo adotado no Chile. Para vocês terem uma ideia, o Chile é o país da América Latina hoje, das Américas, aliás, das 3 Américas, com maior índice de suicídio entre os idosos. Ora, mas por quê? Por que será? O que é que caracteriza? O que é que tem o Chile que justifica isso? Para nós ficou claro. A Previdência adotada no Chile há 30 e poucos anos atrás, esse modelo de capitalização, modelo privado, porque é o sistema financeiro lá quem organiza os fundos de pensão privados, né, que fazem a previdência dos trabalhadores, não tem previdência pública no Chile, não tem INSS no Chile. Essa previdência funciona da seguinte forma: você paga durante 30, 35, 40 anos, forma uma poupança de caráter individual e daqui a 40 anos o resultado dessa poupança será devolvido para você. Se você tem lá 65 anos, lá a exigência de idade é essa, não tem outro critério, aos 65 pode aposentar, a conta é simples. Bom, a sobrevida dessa pessoa, a perspectiva de sobrevida é de 20 anos, mais ou menos, 22 até 87 anos, mais ou menos, uma expectativa já até positiva. Divide-se o valor daquela poupança por esse tempo, para pagar uma aposentadoria. À medida que você vá retirando esses pagamentos mensais, a tua poupança vai diminuindo. Ao final de cada ano é refeita a conta. Com o saldo que sobrou, quanto é que nós temos para pagar agora 24 anos, 23, 22, vai decrescendo a quantidade de anos, mas vai decrescendo a reserva também.
porque você gastou 12 meses de um ano, né? Recebeu 12 meses. Se chegarmos ao final, aqueles 85 anos de expectativa de vida, e o sujeito não morrer, o que acontece? Acaba. Simplesmente não tem pagamento dali para frente. Não só o valor da aposentadoria é decrescente ao longo do período em que ele está vivo, como se ele não cumprir o trato que ele fez, que era morrer aos 85, se ele insistir em continuar vivo, não tem mais renda. Então, o que acontece com os idosos no Chile? Eles vão para a casa dos filhos, mas eles não têm renda, eles viram um estorvo para os filhos mais novos. E à medida que comecem a entender isso aos 85 anos, optam pelo suicídio. Tudo começou com essa questão previdenciária, porque é insustentável isso. Todo país precisa ter uma previdência pública básica que garanta a sobrevivência daquelas pessoas que não têm capacidade de fazer poupança, que eu diria que está aí na faixa de até uns 10 salários mínimos. Não dá para esperar que essa pessoa retire 1.000, 2.000 por mês para fazer uma poupança de longo prazo, porque essa pessoa precisa comer, precisa alimentar a família. Então, essa questão da privatização nos preocupa muito, né? Doutor, para quem já tem a sua aposentadoria e a sua pensão, também precisa ficar preocupado com essa questão da privatização ou só para quem vai ou está em vias de aquisição? Eu diria que todos têm que ter uma preocupação, porque, veja bem, se nós privatizarmos a Previdência, evidentemente o mercado não vai querer quem já está aposentado, quem já está recebendo, ele só vai querer quem está em atividade, não é isso? Mas se a gente faz isso, a gente retira do regime público quem está pagando e deixa só quem está recebendo. Ora, se o governo já diz que o regime é deficitário, tendo lá servidores em atividade, a hora que eu tirar todos os servidores em atividade, o regime será totalmente deficitário. Vai justificar outras medidas de redução do valor do benefício, diz respeito ao princípio da paridade, que é a garantia de estender aos servidores aposentados, né, eventuais benefícios dados aos servidores em atividade. Enfim, aquilo que parece atingir só quem está em atividade, por via de consequência, vai atingir, sem dúvida nenhuma, quem não está. E mesmo esse decreto em particular, Cristina, mesmo que a gente abstraia a questão da privatização, não considere isso um problema imediato, veja que mesmo o decreto vai causar problemas para os atuais aposentados e pensionistas. Na União são cerca de 600 mil, mais ou menos, da administração direta, autárquica e fundacional. Gente que está vivendo aí em Portugal, né, que constitui aí boa parcela do teu público. Esse público tem direito à paridade, eventualmente precisa revisar a sua aposentadoria por um direito qualquer que não foi reconhecido no momento da concessão e faz lá um requerimento. Isso tudo hoje é feito no seu próprio órgão de origem, né? Lá no Ministério de Origem, nos recursos humanos do órgão público de origem, da autarquia ou fundação, e bem ou mal é feito com agilidade, até porque o mesmo órgão que concede a aposentadoria é o que trata da vida funcional o tempo todo. Então, todos os documentos estão lá, é fácil fazer análise. Se esse contingente for para o INSS, que hoje administra o Regime Geral de Previdência, o que é que levou a esse descalabro no INSS, no regime geral? Uma política deliberada de sucateamento do INSS. O que é que vai acontecer? É evidente que vai acumular benefício, porque as pessoas não têm condições de suprir, 60 supriu o que 10 mil faziam. Várias agências do INSS foram fechadas por falta de condições de trabalho, por ameaça de desabamento, não por outra razão, por desabamento, quer dizer, estão lá desabando, são prédios que vão desabar com os segurados dentro e com os servidores dentro. Então, se eu jogo para lá esses 600 mil servidores públicos, eu vou piorar a situação previdenciária deles, é evidente. Se ele tiver que requerer uma revisão de aposentadoria, ela vai demorar muito mais. Se for uma concessão de um servidor em atividade, ele vai cair na vala comum, que já tem 1.700.000 aguardando a concessão. Então, é claro que piora, não há dúvida que piora, mesmo que a gente abstraia o risco de uma futura privatização. O decreto, por si só, esse, inclusive, é um dos aspectos de inconstitucionalidade que nós alegamos, que, para nós, ele fere os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa, porque se está funcionando bem e é eficiente, o que é que me faz levar para outro lugar para funcionar mal? A não ser a intenção de que funcione mal. A não ser isso, a não ser piorar o caos, piorar o descalabro para justificar a propaganda de privatização futura, né? E tem mais um aspecto que eu acho que
interessa direto aos servidores federais. O princípio da paridade, né? Aquele que eu falei há pouco. Esses 600 mil servidores já aposentados ou pensionistas, a imensa maioria deles tem direito à paridade. No INSS, no regime geral, não existe isso. O trabalhador do setor privado se desliga da sua empresa, passa a ter uma aposentadoria e aquilo que for concedido para a empresa de origem, para quem está em atividade, não reflete na aposentadoria dele. É bem diferente dos servidores públicos. Aqui, se há uma campanha qualquer salarial dos servidores e um benefício novo é criado, esse benefício é estendido pelo princípio da paridade a quem é aposentado ou pensionista desse regime. Daqui para hoje, como é que ocorre? Se nós temos essa situação, essa concessão de uma vantagem salarial, esse órgão público em que o aposentado está vinculado é o mesmo dos servidores em atividade. Ele vai aplicar a folha de pagamento é a mesma. Ele vai automaticamente aplicar a vantagem. Se esse servidor agora estiver lá no INSS, ele vai ter que requerer, porque o INSS não tem que saber que teve uma mudança na estrutura de carreira, de cargo, uma concessão salarial, ele nem olha para isso, porque ele está acostumado com o setor privado, em que ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso não reflete no regime geral. E que a imensa maioria desses servidores vai ter que ir a juízo para garantir o direito, porque vai demorar tanto e as pessoas já são idosas que não vai dar para ficar aguardando que o INSS decida, sei lá, daqui a 3, 4, 5 anos. E não estou aqui, veja, colocando a culpa disso nos servidores do INSS. Ao contrário, eles são vítimas desse processo. E, por fim, uma última inconstitucionalidade é o fato de que o decreto, então, permite o INSS gerindo uma parte, talvez depois gerindo tudo, né? Mas o CIPEC, por enquanto, gerindo a outra parte. E o Legislativo e o Judiciário de fora. Ora, mas a Constituição diz que o regime é um só, e a gestão é uma só. Então, sobretudo, se o sujeito é servidor do Poder Executivo, fique de olho, porque talvez a jogada seja outra vez. Olha, não vamos prejudicar o Judiciário e o Legislativo e vamos fazer a maldade que tivermos que fazer apenas com os servidores do Poder Executivo. Quando eu li o decreto, eu fiquei um pouco assustada, porque eu não entendi muito bem, justamente quando o senhor falou dos 3 poderes, né? Porque tem ali falando que vai englobar todos. Pronto, do primeiro momento eu já pensei assim, bom, o INSS vai ser extinto. Aí depois eu pensei, como não está muito claro, será que eles vão criar um segundo órgão e deixar o INSS de lado? Mas quando você começa a perceber, eu acho que é no artigo 40, parágrafo 40, alguma coisa assim, quando diz ali bem claro que não pode, é vedado o direito de haver 2 órgãos, ou seja, então não vai ser mais isso. Ou é um ou é outro. E agora, com essa possibilidade do INSS receber novos serviços, de ser implantado, de haver uma nova lei, de fazer uma repaginação toda aí nessa questão, se ele não está dando conta do que recebe, do que tem, como será administrar mais processos? É um cenário preocupante para todos nós. A Constituição diz que, se havendo regime próprio, tem que ser um só por ente federativo, um na União, um em cada estado, um em cada município. E sendo a entidade gestora dele, o órgão que vai gerir uma autarquia, enfim, não importa qual órgão ou ministério vai receber uma atribuição de gerir, hoje é o Ministério da Economia, porque isso tudo estava vinculado ao antigo Ministério do Planejamento, né? Então, definida que há uma entidade única gestora, a Constituição manda que haja, então, uma entidade única gestora, nós vamos ter que definir qual é a entidade, não é? O que eu digo é que o decreto já está caminhando para dizer que é o INSS. Mas o objetivo por trás de tudo isso é, a meu ver, concentrar no INSS uns salários atrativos para que depois tudo isso acabe. Para que acabe o INSS, acabe o regime próprio, acabe todos nós migremos para o regime de capitalização. Claro que ficará no regime próprio ou ficará no INSS, ficarão os servidores já aposentados e pensionistas, assim como a grande massa de trabalhadores aposentados e pensionistas, porque esses os bancos não vão querer.
Né? Com 80 anos, o que é que eu vou querer pegar o sujeito só para pagar? Não, eu quero receber dele durante 30, 40 anos para formar poupança e usar o recurso. Se vai ser o INSS a gerir as duas, o problema é de estrutura. O INSS tem ou não tem? Eu digo que não tem, não na sua atual conformação. Se o governo quiser contratar 10 mil, 20 mil servidores, equipar e etc., eu não tenho nada contra que seja o INSS a gerir dois regimes de previdência distintos, fazer a gestão, mas eu ainda prefiro que o regime próprio continue onde ele estava, porque sempre funcionou. Eu acho que qualquer mudança vai prejudicar os servidores ativos, os aposentados e as pensionistas. Temos casos de aposentadorias no Chile, de gente que só conseguiu contribuir um ano. Você vai dizer, mas como um ano de contribuição? Sim, o sujeito no restante foi terceirizado, não teve vínculo formal de trabalho ou não teve condição financeira de contribuir. Quanto é que é a aposentadoria dele em reais? Desse caso que eu vi, R$ 3,47. Que brincadeira. É um cálculo matemático. Qual é a tua reserva? É essa, divide por 25 anos, deu R$ 3,40 e pouco, que vai decrescendo ao longo do tempo e que desaparece se ele não morrer no prazo que o contrato deu que ele tinha que se comprometer a morrer. Nós estamos falando de previdência, e previdência é assim, né? Tá todo mundo junto num bolo, tem contribuinte aqui e gente usufruindo aqui. Qualquer coisa que eu faça com quem está contribuindo, eu prejudico quem não está. Ainda que eu diga, não, isso aqui só vai valer daqui para frente, para os futuros servidores, até quem entrar daqui para frente. Sim, mas e aí? E esse grupo que ficou para trás se financia como? O que financia o pagamento dessas aposentadorias e pensões que são crescentes, né? Quer dizer, a quantidade é crescente. As pessoas estão envelhecendo, o governo não repõe a força de trabalho no serviço público, no final nós vamos ter mais aposentados do que servidores em atividade, bem mais, não é? Aí, depois de tudo isso, vem a conversa fiada. Não, a culpa é dos privilégios. Os servidores são privilegiados. O regime é diferente do regime geral. Isso é tudo balela, gente, porque a matemática permitiria, desde que houvesse uma relação ativos e aposentados mantida, a matemática mostra claramente que é possível manter. E vou dar aqui bem rapidinho um exemplo matemático. Os servidores pagam 11%, já nem é mais 11%, agora já mudou para perto de 14%. Tá? Os servidores pagam 14%. O empregador deles, o Estado, deve pagar o dobro, como é no setor privado. Então, supondo que seja 14%, paga 28%. 28 mais 14, 42. Não é isso? De renda, de receita, para cada servidor ativo. Se eu tiver 3 servidores em atividade, eu estou recebendo 120 de receita para pagar uma aposentadoria que gasta 100. Então, esse regime é superavitário, se for assim, não é? Ele está sobrando dinheiro, ele está arrecadando 140 e está gastando 100. O problema é que hoje na União nós já estamos um por um. Eu tenho um ativo para cada aposentado, porque o governo não contrata. Então, se eu tenho um ativo para cada aposentado, eu estou recebendo 42 de receita e estou pagando 100. Então, o regime é deficitário. Mas não é deficitário por causa do privilégio, ou porque alguém ganha demais, ou coisa que eu diga, que o valha, não é? É deficitário porque o pilar dos contribuintes não está sendo olhado. O governo não olha para isso. Aliás, ele deliberadamente diminui. De vez em quando ele faz um programa de demissão incentivada. O que ele está fazendo com a previdência dele? Ele está jogando mais ainda no buraco, porque quem é que entra no programa de demissão incentivada? Quem está em atividade. Então, vejam que tudo isso está intimamente relacionado. Não dá para pensar, eu não serei atingido. Todos serão atingidos, quaisquer que sejam as medidas. Quando a gente fala de previdência, está falando de todos. Há quem defenda, doutor Luiz, a questão da privatização, se houver, e há também quem defenda, porque nós sabemos, né, que existem os dois lados da moeda, mas aí vamos deixar em aberto aqui, inclusive, os comentários para quem quiser, para ficar livre aqui, né, fazer o seu comentário, claro que moderando aí as palavras e os termos. Em relação à alíquota, né? A alíquota que nós sempre aí perdemos para o leão, para a Receita Federal, será que o governo também pode mexer nessa alíquota? Eu não sei se direto aumentando a alíquota do imposto de renda, porque eu acho que não tem, por
mais que tenha o fundamento da crise econômica, não tem apelo político para aumentar ainda mais a alíquota de imposto de renda, que já é absurda, né? É bom lembrar que aqui no Brasil, quem recebe acima de R$ 1.500 de salário é tributado como renda, quando esse valor é valor de subsistência, quando muito, né? Porque não dá nem para dizer que com R$ 1.500 a pessoa consegue sustentar ele, a esposa ou o esposo. E se tiver filhos, então, aí não dá, é impossível. Mas é considerado renda e é tributado, né? Então, eu acho que a alíquota de imposto de renda aumentar, eu acho que não. Mas outras formas de instituição tributária, a gente taxa aqui classe média. Geralmente é ela quem paga, né? Porque não consegue fugir dos mecanismos do leão e é ela quem paga. Infelizmente, eu acho que virão novas medidas dessa natureza. Bom, doutor Luiz, para finalizar essa entrevista, que está sendo bem esclarecedora aí para todos nós, alguma sugestão para nós brasileiros? Olha, Cristina, Sugere? eu acredito, né, na força da organização popular, das entidades da sociedade civil, né? OAB, ABB, enfim, todas as entidades que possam atuar e também na atuação do cidadão diretamente com seus representantes no Congresso Nacional. Então, acho que isso funciona, sim, pressionar através de e-mails, de todos os mecanismos que a gente possa pressionar e que leiam, evidentemente, e leiam a outra parte, ouçam, né, as visões contrárias a essa que eu apresentei hoje aqui, é evidente, está certo, tem que fazer isso, mas que, ao fim e ao cabo, procurem formar a convicção de vocês e aí tentem encontrar formas de atuação. Muito Obrigado obrigada. pela possibilidade. Até a próxima. Vamos ver. Muito obrigada.